Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletricidade Elétrica. Meu nome é Luiz, sou técnico informática eletrônica. Pessoal, hoje vamos dar continuidade a mais um vídeo da série Eletrônica Básica ali, para quem está conhecendo eletrônica agora, para quem já trabalha com eletrônica faz tempo e gosta de revisar o conteúdo, e também para quem está precisando de um conteúdo de apoio para material adquirido. O que temos hoje aqui na bancada? Vamos falar hoje de circuitos em paralelo de resistores. O que é um circuito em paralelo de resistores? É quando os resistores estão compartilhando entre si dois pontos, estão conectados entre si por dois pontos. Assim, posteriormente falando, é isso. Quando ambos têm dois pontos em comum. Certo? Vamos ter aqui na matriz de contato, vocês podem ver que eu estou com dois resistores aqui. Aqui à esquerda tem de 2.2K e à direita 1K. Eles estão conectados entre si através desse jumper aqui na matriz de contato. Lembrando mais uma vez, cada coluna da matriz de contato ela é ligada a cada terminal da matriz de contato aqui numa coluna ligada entre si, mas com a coluna do lado ela não tem conexão. Então, para fazer a conexão, a gente faz o jumperzinho na matriz, né? De uma coluna para outra, onde estão os nossos terminais. E aqui no meio, o pessoal chama de vale, né, da matriz de contato. Alguns chamam de vale, outros, sei lá que nome dizem, mas eu conheço por vale também. Aí aqui, esse banco de colunas não está em comum com esse outro banco. Então, a gente ligar os terminais nesse caso, botar os resistores em paralelo nesse caso, nós temos que conectar os dois terminais deles juntos. Essa é uma associação em paralelo, onde os dois resistores compartilham os dois terminais cada um. Estão ligados em dois pontos em comum. No caso do resistor, esse com esse. A diferença do circuito em paralelo para o circuito em série, olha só. Qual é a queda de tensão? A queda de tensão que eu vou ter aqui, para esse ponto, que está ligado aqui os terminais do menos e mais aqui, né, da matriz. A queda de tensão que tem nesses pontos será a mesma do que vai ter nesses pontos aqui. Em consequência, ligando tudo em comum, será a mesma entre esse ponto e também entre esse e esse. Ou seja, resistores em paralelo, um circuito puramente paralelo desse, a tensão que eu vou ter da fonte aqui vai ser a mesma em cima de cada resistor. No circuito paralelo é isso, a tensão que tu tem chegando num resistor que está em paralelo com outros é a mesma nos dois. Essa é a sacada do circuito em paralelo. No circuito em série a gente tinha a mesma corrente circulando durante todo o circuito, né? No circuito em paralelo nós temos a mesma tensão nos dois resistores, ou em mais resistores em paralelo, né? Se eu colocar outro resistor em paralelo aqui, vai ser a mesma tensão em cada um deles. A tensão que eu vou ter em cima desse aqui vai ser em cima desse e assim por diante. Mais uma coisa que tem que prestar atenção no circuito paralelo é que a corrente não é a mesma em todo o circuito. A corrente que circula no circuito total, ela é dividida proporcionalmente para cada resistor, dependendo do seu valor de resistência. No circuito em paralelo, o resistor com menor valor de resistência, no caso esse aqui de 1K, é por ele que irá passar a maior proporção da corrente do circuito. No caso, vamos chutar um valor teórico, não é para esse caso. Vamos dizer que temos uma corrente de 1 ampere passando por todo o circuito. No resistor de menor resistência passará a maior proporção dessa corrente, vamos chutar uns 700 miliamperes, e no outro resistor passará a outra proporção restante. Nesse ponto, passando nos 700 mA, no outro ponto terá que passar os 300 mA restantes. Ou seja, no circuito em paralelo, a corrente que entra nesse ramo, essa ramificação dos resistores, tem que ser igual à corrente que sai. Ela só será diferente em cada resistor dentro do paralelismo. Mas no circuito ao todo, a corrente que entra vai ser a mesma que sai. Por que isso? Porque para a fonte,
para o dispositivo que vai fornecer a tensão para esse circuito. Mais uma vez, como no circuito em série, ele não vai enxergar um resistor aqui e outro aqui, ele vai enxergar um resistor equivalente. O resistor equivalente, no caso desses dois daqui, como é só dois resistores nesse circuitinho, podemos usar aquela equação, o produto das resistências dividido pela soma delas. Então, aí, nesse caso, nós encontraremos o valor de resistência equivalente, que é o que a fonte vai enxergar, no caso, né? Lembrando para vocês que no blog eletricidadeletrica.blogspot.com eu já deixei lá um documento, já deixei lá uma postagem sobre circuitos paralelos, também tem dos outros circuitos que vemos até então, onde eu mostro para vocês as fórmulas para achar resistência equivalente e uma fórmula também de divisor de corrente, que calcula a corrente que passa entre cada um dos resistores, sem a necessidade de eu saber qual que é o valor de queda de tensão, né? Só com o valor de resistência e o valor da corrente total. Aí é o divisor de corrente. Beleza? Vamos parar de falar e vamos para a bancada. Deixa eu aproximar aqui para vocês, só um momento. Beleza. Eu acho que vai ficar legal assim. Vamos ver como é que fica. Dá para ver o circuito. Eu tenho resistor de 2.2K aqui e o outro resistor de 1K aqui. Beleza, pessoal. Primeiro vamos conferir a tensão. 5 volts aqui na fonte. Em cima do resistor de 1K, 5 volts também. E no de 2.2, 5 volts. Olha que legal. Ou seja, no circuito em paralelo, a tensão que eu tenho aqui na fonte é a mesma no circuito todo. É isso que tem que se prestar atenção no circuito. Deixa eu desligar a fonte aqui rapidinho. Eu quero mostrar para vocês. O que a fonte enxerga? Lembra que eu falei o que a fonte enxerga? É um resistor equivalente, né? No caso, é o equivalente desses dois. Vamos ver qual é o resistor equivalente que temos aqui. 679 ohms, 680 ohms. Esse é o resistor equivalente. Mais uma vez lembrando, como eu disse lá no começo do vídeo, o resistor equivalente será menor do que o resistor de menor valor do paralelismo. Então, o nosso menor resistor é de 1K, 680 ohms é menor do que 1 kΩ, no caso 1000 ohms, né? Ligar a fontezinha de novo. Agora vamos medir a corrente. Ó, a corrente que eu tenho aqui no circuito. Eu abri o circuito, né? Tirei o jumperzinho lá. Abri o circuito. Então, a corrente que eu tenho no circuito é de 7,33 miliamperes. Tá pegando ali? 7,33 miliamperes. Vamos ligar. É a corrente que está entrando no circuito. E a corrente que entra no circuito em paralelo tem que ser a mesma que sai. Então, vamos tirar o aqui de baixo. Vamos ver quanto é que vai sair. 7,32 e 7,33 é a mesma intensidade de corrente. Olha ali que legal, né? Bem bacana, 7,33 miliamperes. Então, a corrente que circula total é 7,33 miliamperes. A corrente que entra naquele circuito em paralelo, ela entra e sai com a mesma intensidade. E nos resistores? Será que a corrente é a mesma? Será que é proporcional? A corrente no circuito em paralelo, ela vai se dividir ao entrar no circuito em paralelo. Então, aqui no de menor valor de resistência, que é de 1K, comparado de 2.2K, vai passar a maior proporção da corrente. Vamos ver se é isso mesmo? Quanto? Vamos ver aqui, ó. Dos 7,33 miliamperes no resistor de 1K, está passando 5 miliamperes. Olha, então, no resistor de menor valor, passa a maior proporção da corrente no circuito paralelo. Isso aí é fácil de ver se a gente pegar essa tensão aqui e aplicar a lei de Ohm. Tensão
no caso 5 volts, dividido por 1K, vai ter 5 miliamperes. E no de 2.2K, nós vamos ter então o restante dos 7.33 miliamperes, que vai ser 2.32 miliamperes. A corrente, ela se divide pelos resistores, e esse valor de corrente em cada resistor, a gente pode aplicar a lei de Ohm, saber da queda de tensão no paralelismo, que aqui é a mesma sempre, né? No meu exemplo aqui que eu estou passando para vocês é de 5K. E agora eu quero mostrar para vocês que é o seguinte: no circuito em paralelo, a resistência do equivalente é sempre menor do que a do menor resistor. Então vamos fazer o seguinte: eu vou pegar, deixa eu abrir aqui o circuito, eu vou botar mais um resistorzinho aqui junto, só que dessa vez eu vou colocar um resistor menor que o de 1K. Em paralelo com esses dois resistores, eu vou adicionar mais um resistor. Eu posso adicionar quantos resistores eu quiser no paralelismo, tá? Lembra que eu falei para vocês. Agora aqui é o seguinte: eu estou com um resistor de 270 ohms, ele é menor do que um de 1K. Então a resistência equivalente que eu vou ter aqui agora, ela tem que ser menor do que esse de 440. Vamos ver qual vai ser a nova resistência equivalente. Ali, ó. Menor do que o de 470 ohms. A resistência equivalente é de 277 ohms agora. Eu adicionei mais um resistor, então nós vamos ter uma maior corrente pelo circuito, passando pelo circuito total. Mas aqui dentro do paralelismo, nós vamos ter a mesma corrente passando pelo resistor de 1K, que é o de 7.30, que é o de 5 miliamperes, e também a gente vai ter a mesma corrente passando pelo o de 2.2K, que era de 2,32 miliamperes. Agora, na fonte vai aparecer uma corrente maior, porque vai somar com a corrente que eu vou passar aqui, pelo resistor de 470 ohms, né? Para isso eu quero mostrar para vocês que a tensão, adicionando um resistor a mais, a tensão em cada um deles, ó, do 470, 5 volts, do 2.2K, 5 volts, e do 1K, 5 volts. Ou seja, a tensão continua a mesma no paralelismo, não mudou, né? E agora a corrente que eu vou ter é para ser maior. Vou botar bem aqui, ó. Aumentou a corrente, era de 7.33 miliamperes, foi para 17.4 miliamperes. Aumentou a corrente, né? Vimos que aumentou, a tensão continua mesmo, aumentou. Mas no resistor de 1K, qual é a corrente que passa pelo resistor de 1K? 5 miliamperes. É a mesma que tinha antes. A queda de tensão não alterou e também não alterou o valor da resistência o valor do resistor, né? De 2.2 é para ter 2,32 miliamperes, 2,29, 2,30, a mesma corrente. É a mesma corrente. No resistor. E agora no resistor de 470? 10,44 miliamperes. Olha só. Beleza, pessoal? É isso que eu queria mostrar para vocês então hoje, que é o circuito em paralelo. Deixa eu desligar aqui o multímetro. Uma coisa que vocês têm que perceber, a hora que for botar mais resistores de paralelo no circuito e também os valores deles, é a corrente dissipada em cada resistor desse, né? Tipo, vamos pegar aqui a calculadora. No resistor de 1K, qual é a potência que está sendo dissipada? Nós temos a tensão em cima dele, que é 5 volts, vezes a corrente dele, que é 5 miliamperes, 0.00525 miliwatts sendo dissipado no resistor de 1K. No resistor de 2.2K, 5 vezes 0.00232 miliamperes, mais ou menos. Temos uma menor dissipação de potência, né, por causa que a corrente que circula por ele é menor, já que o valor de tensão continua o mesmo. Então, 11,6 miliwatts.
E nesse de 470? Tínhamos ali 5 vezes 0,0, 10 mA, né? 10,4, mais ou menos isso, né? 50 miliwatts de potência, né? Por que a gente tem que calcular a potência em cada um dos resistores? Porque nós estamos trabalhando aqui com resistores de 1/4 de watts, ou seja, de até 250 miliwatts. Você extrapola esse valor de potência, lembrando do que aconteceu no resistor lá do vídeo de potências, ele vai queimar e vai danificar o circuito. Então não é só chegar, colocar a tensão aqui, colocar os resistores e sair medindo tudo. Antes de montar esse circuitinho é sempre bom passar por uma análise teórica, ver a corrente teórica em cada um, conferir também a potência que cada um separar, para tu montar com os melhores componentes para esse circuito. Beleza? Vamos dizer, se esse aqui passasse uma corrente muito alta, tem que ser um resistor que aguentasse mais potência, tipo de meio watt, 1 watt, depende do valor que ele iria precisar aqui. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Mostrei para vocês aqui a montagem e funcionamento na prática de um circuito resistivo puramente paralelo, com 3 resistores paralelo, e antes tinha 2, né? Aí agora no final eu coloquei mais um, para vocês verem que a corrente que vai passar pelos outros não ia alterar, porque a tensão sempre é a mesma. Então, pelo que eu mostrei para vocês aqui, o que podemos concluir é que a tensão no paralelismo é sempre a mesma, é a tensão que está chegando no paralelo, vai ser a mesma em cada resistor. A corrente que entra no paralelismo de resistores é a mesma que sai, mas essa corrente ela é dividida proporcionalmente para cada resistor, dependendo do seu valor de resistência. O resistor de menor valor passará a maior proporção dessa corrente do circuito total aqui do paralelismo. E pelo resistor de maior valor, passará a menor proporção de corrente elétrica. Beleza? E alterando a corrente elétrica, mas mantendo a tensão, a gente vai alterar também a potência de cada um. Vai ser de acordo com a corrente que circulará entre eles. Beleza, pessoal? Com isso eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o circuito paralelo de resistores, para quem tem dúvidas ainda. É um circuito mais chatinho de entender, mas não é tão complicado. Se levar em conta que a tensão é a mesma no paralelismo, então tu já mata quase metade da charada para descobrir as correntes, né? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, mais um circuito de eletrônica básica aí para a gente estudar um pouquinho. O próximo circuito eu vou abordar sobre o circuito misto de resistores. Um circuito misto que é um circuito onde a associação de resistores em paralelo em série ao mesmo tempo, então é bem bacana, as coisas mudam um pouquinho, entra um pouquinho de cada teoria das duas associações juntas, né? Espero que tenham curtido esse vídeo. Se tiverem dúvidas, deixem no campo do comentário, me mandem um e-mail, eletricidadeletrica@gmail.com. No blog eletricidadeletrica.blogspot.com vai ter um conteúdo sobre esse circuito. Lá vai ter texto bem detalhado sobre o circuito, como um tempo, bem similar a esse, né? Esse primeiro de 1K e 2.2K. O resto eu incrementei aqui no vídeo agora, mas lá vai ter outro tipo de associação que vocês vão entender, que vocês vão ler lá, vai ficar bem legal. E se tiverem dúvidas, é só entrar em contato comigo. Eu vou responder na medida do possível para vocês. Peço que deixem o seu like, comentem, compartilhem o conteúdo. E também peço para vocês me seguirem lá no Instagram, @eletricidade-elétrica, que lá eu sempre estou postando o que eu estou fazendo aqui na bancada. Tanto pro conteúdo, quanto para manutenção aqui, pro trabalho, né? Beleza, pessoal? Desejo uma ótima semana para todos. Um forte abraço para todos vocês. E tudo de bom. Até o próximo vídeo. Fui!